Minha vida tomou um rumo inesperado quando entendi uma filosofia simples em investir mais em meu próprio desenvolvimento do que no trabalho em si. Esse princípio, que adotei aos 25 anos, transformou completamente minha trajetória. Trabalhar duro no emprego traz estabilidade, o que é bom, mas dedicar-se ao autoaperfeiçoamento pode gerar resultados ainda mais extraordinários. No início, eu me concentrava apenas no trabalho árduo, mas não via grandes mudanças. Foi somente quando passei a investir em mim mesmo que as coisas começaram a se transformar. Permita-me explicar essa ideia de forma mais profunda. O sucesso não é algo que você persegue, mas algo que você atrai ao se tornar uma pessoa melhor. Esse processo é conhecido como desenvolvimento pessoal. Você pode alcançar mais do que tem hoje, porque tem a capacidade de se tornar mais do que é agora. Se você levar seu valor pessoal em 3 ou 5 vezes, sua renda também pode aumentar nessa proporção. No entanto, o segredo está em se dedicar a trabalhar em si mesmo, o que envolve adquirir novas habilidades, aprender outros idiomas e expandir seus horizontes. Trabalhar no próprio crescimento pode ser desafiador, especialmente porque a pessoa mais difícil de moldar é você mesmo. Às vezes, você pode se perguntar por que não sente entusiasmo diante desse processo. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Meu primeiro mentor, o Sr. Sev, sempre dizia que o mundo está repleto de pessoas boas, com exceção de umas 11 ou 12 que podem ser verdadeiramente desagradáveis. Ele mencionava que essas pessoas se mudam com frequência, então, de vez em quando, você pode cruzar com uma delas. Quando isso acontecer, lembre-se de que são uma minoria. O verdadeiro desafio, no entanto, não é lidar com os outros, mas sim trabalhar em si mesmo, sua personalidade, temperamento, mentalidade e compreensão do mundo. Esse é o caminho para o crescimento autêntico e responsável. Um comunicador carismático, confiante e habilidoso tem um mundo ao seu alcance. Quando você domina essas qualidades, está preparado para assumir o controle total da sua vida. Se você está cansado de seguir as regras de outros e permitir que determinem o que pode ou não fazer, preste atenção. Nunca revele suas intenções. Muitos de nós passamos a vida limitados pelas expectativas alheias, permitindo que suas críticas e inseguranças nos impeçam de alcançar nosso potencial máximo. Mas isso não precisa ser o seu caminho. Você tem o poder de se libertar e viver conforme suas próprias regras. Agora, imagine como seria a sua vida se você deixasse de lado a preocupação com o que os outros pensam. E se parasse de buscar a aprovação e validação de terceiros, e simplesmente tivesse a coragem de seguir seus sonhos sem medo do julgamento ou do ridículo. Essa é a vida que te espera quando você adota a filosofia de não revelar seus planos. Sei que alguns podem pensar que considerar a opinião dos outros é importante, e até certo ponto, é verdade. Ser atencioso é importante, mas existe uma diferença entre ser cuidadoso e permitir que os outros controlem sua vida. Ao compartilhar seus planos, você entrega o poder de suas ações nas mãos de quem pode semear dúvida e negatividade. E quando essas sementes germinam, você acaba paralisado pelo medo e pela incerteza. Mas ao adotar a mentalidade de manter seus planos reservados, você retoma o controle do seu destino. Você passa a ser o capitão da sua própria jornada, navegando em direção aos seus objetivos sem se prender às expectativas ou limitações impostas por outras pessoas. Alguns podem pensar, e isso não parece egoísmo ou arrogância? Na verdade, não. É o oposto. Quando você deixa de buscar a aprovação alheia, está reconhecendo que sua vida é sua, e que apenas você pode decidir o que é melhor para si. As pessoas respeitam essa autoconfiança. Mesmo que não concordem com suas escolhas, elas admiram o fato de você viver conforme seus próprios termos, sem se deixar levar pelas imposições externas. Sei que adotar essa postura não é fácil, afinal, desde cedo somos condicionados a buscar aceitação social e a nos conformar com as normas. Mas se o seu objetivo é viver uma vida de verdadeira liberdade, essa mudança é essencial. Para alcançar o verdadeiro sucesso e realização, é essencial que você esteja disposto a se libertar das amarras que o prendem. Ao fazer isso, é como se um grande peso fosse removido de seus ombros. Você sentirá uma liberdade e um empoderamento como nunca antes experimentou. Seus sonhos e ambições poderão ser perseguidos sem o temor de julgamentos ou zombarias, e você terá a oportunidade de viver de acordo com as suas próprias regras, sem que ninguém determine o que você pode ou não fazer. Mas não se baseie apenas nas minhas palavras. Vou compartilhar com você uma história que ilustra perfeitamente o poder de manter suas intenções em sigilo. Há alguns anos, conheci um jovem chamado Michael. Ele era um empreendedor iniciante com sonhos grandes e ambições ainda maiores. No entanto, por onde quer que fosse, encontrava ceticismo e críticas. Seus amigos e familiares afirmavam que suas ideias eram irrealistas e que ele deveria buscar um emprego estável. Seus colegas riam de suas aspirações, e até mesmo desconhecidos o olhavam com desprezo, como se dissessem, em quem você pensa que é? Mas sabe o que Michael fez? Ele não revelou seus planos. Ignorou as críticas e continuou firme na sua jornada. Trabalhou incansavelmente, dia e noite, para transformar suas ideias em realidade. E, contra todas as expectativas, ele conseguiu. Michael construiu um império empresarial que não só o tornou extremamente bem-sucedido financeiramente, mas também impactou positivamente a vida de muitas pessoas. E o mais interessante? As mesmas pessoas que antes duvidavam e zombavam dele começaram a querer fazer parte de seu sucesso. Queriam usufruir de suas conquistas. Mas Michael permaneceu fiel a si mesmo e à sua filosofia de nunca revelar seus passos. Ele não buscava aprovação, pois sabia que não precisava.
Estava vivendo sua vida conforme seus próprios princípios, e isso era o que realmente importava. Não conto essa história para me vangloriar ou para causar inveja, mas sim para mostrar o poder de adotar essa mentalidade. Quando você para de buscar a validação dos outros e começa a viver de acordo com suas próprias regras, é aí que o verdadeiro sucesso se torna possível. É quando você descobre o seu verdadeiro potencial e alcança objetivos que os outros só podem imaginar. No entanto, tudo começa com uma mudança de atitude, com a disposição de se libertar das expectativas e limitações impostas pelos outros e a coragem de perseguir seus sonhos sem medo de ser julgado. E isso nem sempre será fácil. Haverá momentos em que as dúvidas e críticas externas vão reaparecer, e você poderá sentir vontade de se conformar com o que a sociedade espera de você. Mas, nesses momentos, é importante lembrar por que você escolheu esse caminho. Lembrar dos sonhos e ambições que um dia arderam com intensidade dentro de você, e encontrar a força para seguir em frente, independentemente dos desafios. No final do dia, a única opinião que realmente importa é a sua. A única aprovação de que você precisa é a sua própria. Quando você internaliza essa verdade e vive pela filosofia de manter seus objetivos privados, é quando a verdadeira liberdade e realização se tornam realidade. Então, deixe-me perguntar, você está pronto para assumir o controle da sua vida? Está preparado para se libertar das expectativas dos outros e seguir seus sonhos sem medo de julgamentos? Se a resposta for sim, repita comigo, e eu não vou revelar meus planos. Vou viver conforme minhas próprias regras e não deixarei que ninguém dite o que eu posso ou não fazer. Eu sou o comandante do meu próprio destino, e somente eu posso definir o caminho que vou seguir. Diga isso com convicção, com paixão, e com uma determinação tão forte que possa superar qualquer obstáculo no seu caminho. Quando você abraça essa mentalidade, quando realmente assimila a ideia de não revelar o que está fazendo, é aí que as portas das oportunidades começam a se abrir. Você desbloqueia todo o seu potencial, atingindo metas que muitos sequer ousam imaginar. Então, por que esperar? O momento de agir é agora. A hora de tomar o controle da sua vida e vivê-la conforme suas próprias escolhas está aqui, neste exato instante. Não permita que outros ditem o que você deve ou não fazer. Não deixe que suas críticas e inseguranças te impeçam de alcançar o seu máximo potencial. Ao adotar essa mentalidade de guardar para si o que faz, você verá seus sonhos e ambições se concretizarem. Não será um caminho fácil, claro, mas nenhum objetivo grandioso é alcançado sem enfrentar desafios. Com a atitude certa e uma determinação inabalável, você será capaz de superar qualquer barreira. Então, siga em frente, meus amigos, adote essa filosofia de viver sem a necessidade de revelar suas ações, e observe sua vida se transformar diante de seus olhos. Veja como você se liberta das expectativas e pressões impostas pelos outros e assume o controle do seu próprio destino. A jornada não será sempre tranquila, mas a recompensa será enorme. No fim do percurso, você olhará para trás com orgulho, sabendo que viveu conforme suas próprias regras e conquistou o que muitos só podem sonhar. Quando você realmente abraça essa filosofia, é como se um novo mundo se abrisse. Um mundo onde não há limites nem fronteiras, onde você pode sonhar tão alto e ousadamente quanto desejar, sem que ninguém lhe diga que é impossível. A verdade é que os únicos limites que existem são aqueles que nós mesmos criamos quando aceitamos as críticas e dúvidas dos outros. Quando permitimos que os medos alheios se tornem nossos, começamos a construir muros ao redor de nossos sonhos. Mas, ao adotar a mentalidade de não revelar o que fazemos, esses muros caem. Somos libertados das limitações externas e livres para alcançar tudo o que sempre quisemos. Sei que alguns podem pensar, mas não é importante ouvir conselhos e considerar o feedback dos outros? E você está certo. É crucial estar aberto a diferentes perspectivas e ouvir aqueles que têm mais experiência. Mas há uma grande diferença entre escutar conselhos e permitir que outros decidam o que você pode ou não fazer. Quando você adota a filosofia de não expor seus planos, você não está fechando as portas para o mundo. Pelo contrário, está escolhendo ser o juiz final da sua própria vida. Você pode até ouvir conselhos, mas, no fim do dia, a decisão é sua. Esse tipo de autoconfiança e autodeterminação é admirado e respeitado pelas pessoas ao seu redor. Elas podem não concordar sempre com suas escolhas, mas respeitam o fato de que você vive de acordo com seus próprios princípios, sem permitir que outros controlem suas ações. E, para ilustrar essa ideia de forma ainda mais clara, deixe-me compartilhar mais uma história sobre o poder dessa mentalidade. Há alguns anos, conheci uma jovem chamada Sarah. Ela era uma artista talentosa, apaixonada por pintura, e tinha o grande sonho de um dia ver suas obras expostas nas galerias mais renomadas do mundo. No entanto, por onde ela ia, enfrentava críticas e desconfiança de quem a rodeava. Seus pais insistiam que seguir uma carreira artística não era prático e que ela deveria optar por algo mais estável. Amigos zombavam de suas ambições, afirmando que ela jamais teria sucesso como artista e que era melhor desistir dos seus sonhos. Mas sabe o que Sarah fez? Ela nunca compartilhou seus planos com essas pessoas. Ela ignorou as críticas, manteve seu foco, e seguiu em frente com sua paixão pela arte. Trabalhou incansavelmente, aprimorando suas habilidades dia após dia. Procurou mentores e oportunidades para crescer como artista, mas nunca deixou ninguém decidir o que ela poderia ou não fazer com sua própria arte. Com o tempo, seu talento e dedicação começaram a ser reconhecidos. Suas pinturas ganharam destaque, e logo ela foi convidada a expor em algumas das galerias mais prestigiadas do mundo. E o mais interessante? As mesmas pessoas que antes duvidavam dela agora queriam fazer parte de seu sucesso.
Elas tentaram compartilhar o brilho das suas conquistas, mas Sarah permaneceu fiel a si mesma e à sua filosofia de manter seus objetivos para si. Ela não buscava a validação de ninguém, pois sabia que não precisava disso. Estava vivendo conforme seus próprios princípios, e isso era tudo o que importava. Mas essa história não é apenas sobre alcançar sucesso e reconhecimento. A verdadeira lição aqui é sobre viver uma vida autêntica, guiada pelos seus próprios valores e sem permitir que outros ditem o seu caminho. Quando deixamos que as expectativas alheias guiem nossas vidas, perdemos de vista quem realmente somos. Nos conformamos às normas e exigências da sociedade, mesmo quando elas entram em conflito com os nossos desejos mais profundos. Ao adotar a mentalidade de não revelar o que fazemos, recuperamos nossa essência. Não estamos mais limitados pela visão de sucesso dos outros, mas somos livres para definir o que isso significa para nós e viver de forma genuína e gratificante. E não há nada mais libertador do que viver de acordo com nossos próprios termos, perseguindo nossas paixões sem medo de julgamento ou críticas. Essa filosofia não apenas proporciona realização pessoal, mas também tem o poder de inspirar os que estão ao nosso redor. Quando você vive a sua vida com coragem e autenticidade, você se torna um exemplo para os outros. Você mostra que é possível romper com as expectativas impostas e seguir um caminho de verdadeira liberdade e sucesso. Isso pode despertar a motivação em quem te observa, acendendo uma chama que os encoraja a buscar seus próprios sonhos sem medo. Claro, não estou dizendo que esse caminho é fácil. Manter-se firme em seus princípios exige coragem, resiliência e a disposição de enfrentar desafios. Haverá momentos em que as dúvidas e críticas de outros irão te atingir, quando você sentirá vontade de ceder às pressões externas. Mas nesses momentos, lembre-se de por que começou essa jornada. Você não está sozinho. Grandes figuras como Thomas Edison, Albert Einstein e Steve Jobs também enfrentaram resistência e desconfiança ao longo de suas trajetórias. Eles seguiram seus sonhos apesar das críticas e mudaram o mundo. E você tem a mesma capacidade. Seus sonhos podem ser tão grandes quanto os deles, mas é preciso coragem para manter o rumo, independentemente das opiniões contrárias. Será uma jornada com obstáculos, mas se você mantiver a mentalidade certa, será capaz de superar qualquer desafio. Lembre-se, você é o responsável pelo seu próprio destino. Não deixe que as opiniões dos outros limitem suas conquistas. Abrace a filosofia de não revelar o que você faz e observe sua vida se transformar para melhor. Está tudo nas suas mãos. Viva de acordo com seus próprios termos e conquiste aquilo que muitos apenas sonham. Então, o que está esperando? Comece agora e faça seus sonhos se tornarem realidade.